Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O prof espera que estejam todos muito bem, né? Sabemos como tem sido chato esse momento, né? Difícil ficar em casa, difícil focar, né? O psicológico fica um pouco abalado, mas, né, precisamos tentar levar isso da melhor maneira possível, certinho? Então, o prof espera que vocês estejam com saúde e, dentro do possível, estejam conseguindo fazer tudo o que tem de fazer aí, né? Se preparar certinho, beleza? Galera, vamos lá para mais uma aula de redação, certo? E hoje nós vamos trabalhar uma proposta que foi aplicada na Unicamp, né, no vestibular da Unicamp para ingressar, né, em 2020, certo? E lá na Unicamp, essa proposta foi feita para trabalhar o gênero crônica, né? Mas como nós não temos o gênero crônica aqui, ele se aproxima muito do relato, que é o que a gente faz aqui em Maringá, certo? Então, o prof fez uma adaptação. É a mesma proposta, é praticamente para fazer a mesma coisa, a diferença é que em vez de escrever uma crônica, que tem ali uma parte narrativa no meio, que tem um relato no meio, a gente vai fazer o relato, tá? Da forma como a gente conhece, com a estrutura que a gente conhece. Tudo bem? Galera, já aviso de antemão que a Unicamp, ela costuma colocar nos seus vestibulares temas um pouco mais polêmicos, né? Eles não são tão neutros assim nas suas propostas, né? Vocês sabem que a Unicamp é uma das melhores universidades do mundo, certo? Com certeza top 1 ou top 2 no Brasil, top 1 ou top 2 na América Latina, certo? Então, eles têm uma criticidade muito grande, assim, eles não têm medo de colocar temas que possam mexer com as pessoas, certo? Por que eu tô falando isso? Porque eles vão falar isso sobre uma coisa que fere um pouquinho. Algumas pessoas não gostam de discutir isso, ou não acha bacana tratar esses ismos, né, machismo, feminismo e coisas do tipo, certo? Isso dá muita briga aqui no Brasil, né? As pessoas não conseguem muito conversar, ouvir, falar a respeito, elas costumam se atacar, e, enfim. Mas, como isso aparece no vestibular, né, e é um tema que precisa ser discutido, então nós vamos abordar, tudo bem? Lógico, eu vou falar na minha neutralidade normal, certo? Mas vocês vão perceber que há um posicionamento na prova, certo? É visível, né? O que se quer combater aqui, certo? Beleza? Então vamos lá. Bom, galera, como o prof disse para vocês, né? Então vamos começar aí a trabalhar essa proposta, esse relato sobre o micromachismo, que foi da Unicamp 2020, e aí está adaptado, né? Pois o prof trocou o gênero, trocou de crônica para relato, mas a proposta é basicamente a mesma, tá bom? Então vamos lá. Galera, o que é esse micromachismo, né? Aqui tem uma imagem que vai ficar bem claro para vocês do que a gente está falando. Então, por exemplo, você percebe um homem ali com uma cifra aí subindo, dando a impressão de que é comum, por exemplo, você pensar que os homens ganharem mais que as mulheres é algo normal, por exemplo, certo? Aí tem uma outra imagem de uma mulher ali com coisas para fazer limpeza, né? Que também é um pensamento que muita gente acha que é comum, né? Que é coisa de mulher, faz parte do papel da mulher limpar essas coisas, não do homem, certo? Aí tem uma outra foto ali com uma maleta de trabalho, né, na cabeça de um homem, como se tipo a função do homem fosse trabalhar, né, com uma maleta ali, e depois na frente uma mulher com um ferro de passar roupa, né, que isso sim é trabalho de mulher, não de homem. Né? O de homem é com a maleta ali para ir trabalhar lá no escritório, certo? E aí depois uma marca de sem pensamento ali, né, inexistência, certo? De pensamento, e aí tá metade homem, metade mulher, não dá para entender muito bem a figura, mas enfim, como se fosse uma coisa impossível, certo? Queridos, então são essas pequenas coisas do dia a dia, né, que mostra uma sociedade patriarcal, machista e alguns pensamentos que são enraizados, né, e as pessoas naturalizam isso, né? Então esses micromachismos, eles são atitudes e pensamentos que são naturalizados. As pessoas agem como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, né, mais simples do mundo. Só que não conseguem perceber que isso vem de um pensamento machista, enraizado, que está aí faz muito tempo, certo? E que algumas coisas simplesmente não mudam, certo? Beleza? Muita coisa mudou no mundo, todo mundo sabe disso, né? Como é diferente hoje em dia, porém ainda há muitas atitudezinhas no dia a dia que mostram, né, esse machismo enraizado, certo? Beleza. Galera, e aí a Unicamp ela apresentou
dois textos, tá? Dois excertos de textos para que você usasse como apoio para fazer o seu, tá bom? Então nós vamos ler esses textos, né, analisá-los, antes da gente ver a proposta criada para que vocês escrevam um relato, ok? Então olha lá. As atitudes machistas mais flagrantes são claras para nós. Aquelas que, de forma manifesta e constante, colocam a mulher em uma posição inferior ao homem em contextos sociais, econômicos, jurídicos e familiares. Aquelas que consideram que o homem e a mulher nascem com objetivos e ambições diferentes na vida. No entanto, apesar das reivindicações históricas dos anos 1970 e da crescente conscientização em relação ao machismo em todos os ambientes culturais e políticos nos últimos anos, há pequenos resquícios que continuam interiorizados em muitos de nós, certo? São sequelas, na verdade, da nossa educação e dos produtos culturais que nos formaram como pessoas e que fazem com que, apesar de criticarmos e denunciarmos o machismo, ainda possamos cair em algumas armadilhas sem perceber. Então, mesmo aquelas pessoas que são totalmente contra a atitude machista, que inferioriza a mulher, que fala que a mulher não é capaz, que o homem é melhor, ainda, mesmo assim, mesmo sendo essas pessoas, ainda de vez em quando cai uma coisinha simples, por exemplo. Quando você está em casa, aí a sua mãe fala assim, lava a louça lá, por exemplo, fala isso para o menino, lava a louça lá. Aí o menino vai lá, lava, né, faz o que a mãe está pedindo, e aí depois a mãe vai lá e fala, ai, aí, ó, lava tudo errado, não sei por que eu mando lavar. Menino não sabe fazer essas coisas. Quando a mãe pode ser uma feminista, tipo aquela que defende, que fala, não, o homem tem que ir lá lavar a louça sim. Só que, a hora que você vai lá lavar, aí ela vai e faz um comentário desse tipo, mas aí, ó, não dá para lavar direito, porque o homem não sabe fazer essas coisas. Ela acaba de cair numa contradição, certo? Então, o que que acontece? Você percebe que algumas atitudes, né, desse micromachismo, ela fica ali enraizada, mesmo que a pessoa tenha um pensamento já evoluído, já pensando nessa é, equidade, né, entre os gêneros, mas ainda assim, algumas coisinhas a gente nem percebe, né? Fala sem nem perceber que isso também né, também faz parte, né, desse pensamento machista, certo? Beleza? Ok. O micromachismo, como vem sendo chamado, né, nos últimos 5 anos, ele se manifesta em formas de discriminação muito sutis, que acontecem todos os dias, até mesmo nos ambientes mais progressistas, né, onde as pessoas são mais, vamos, né, manter a igualdade e a equidade. Segue uma lista baseada em exemplos que demonstram, né, que talvez tenhamos entendido o grosso das reivindicações feministas, mas que ainda precisamos ler, né, as letras miúdas, ainda precisamos entender algumas coisas que estão ali nas entrelinhas, certo? Então, olha lá. E aqui são atitudes, né, que são consideradas micromachismos aí. Vamos ver se vocês reconhecem alguma coisa que vocês já falaram ou que você ouve, né, de pessoas com as quais você convive. Olha lá. Achei necessário explicar algo a uma mulher sem que ela me pedisse, pelo simples fato de ser mulher. Então, uma coisa que talvez você pense que homens entendam, mas as mulheres não, então, melhor explicar porque mulher não entende. Ou, comentei com um amigo que ficou cuidando dos filhos. Hoje te deixaram de babá, como se babá fosse uma coisa só para mulher e como se só mulher pudessem cuidar dos filhos, né? Então, você chegar para mim e falar, ficou de babá hoje, né? Como se não fosse uma coisa obrigatória dos pais cuidarem dos filhos, certo? Enfim. Terceiro, perguntei a uma mulher se ela estava naqueles dias, quando me respondeu com indiferença ou desprezo, certo? Também é uma atitude que é considerada um micromachismo, aí, né? Quando a mulher está durante a menstruação, né? Ou um pouco antes, que acaba tendo o que eles chamam de tensão pré-menstrual, e a pessoa geralmente fica com algumas mudanças hormonais ali, de humor, certo? E aí já joga, né? Porque é uma coisa estritamente feminina, né? Como se não fosse algo natural, biológico, enfim. Galera, 4. Disse que ajudo nas tarefas do lar, subentendendo que esse é um trabalho de mulher e que em que eu estou ajudando e não participando em condições de igualdade, né?
Então, esse tipo de micromachismo é muito comum em mulheres, né? É, é muito comum as mulheres falarem, tipo, quando perguntam para ela, seu namorado, seu marido, seus filhos, meninos, né, ajudam em casa? É, tipo, ao falar assim, ajudam em casa, já dá a impressão de que não é tarefa deles e que eles só dão um apoio, certo? Quando você usa esse termo, ajudam, já mostra que, tipo, não é a função deles, é a função da mulher, mas eles só dão um pequeno apoio, certo? Então, até a escolha do termo na hora de falar já é um tipo de micromachismo. E é sutil, a gente não percebe às vezes, certo? Em meu trabalho, ou entre amigos, às 5 agora, só chamo os homens para jogar futebol, pressupondo que as mulheres não querem jogar, né? Isso é de lei aqui no Brasil, né? Na cabeça dos homens, futebol é uma coisa só para homens, né? E pior, na cabeça dos homens, todos eles, ou todos eles não, muitos deles acham que todo homem gosta de futebol, por exemplo, né? Eles não conseguem pensar que tem pessoas que preferem outros esportes, que não gostam, enfim. É uma coisa, isso aí é já da cultura do brasileiro, né? 6. Perguntei a uma mulher quando vai ter filhos, mas nunca perguntei o mesmo a um homem, né? Então, uma percepção aí, né, de como se a mulher fosse, é, como obrigação fosse ter filhos, né? E os homens podem ter a escolha de ter ou não ter, certo? 7. Pago todos os meus jantares com mulheres, acreditando que é o que se espera de mim. Então, aí um homem falando, né? Tipo, ele acredita que todas as mulheres que saiam, né, com homens, esperam que eles paguem a conta. E isso nem sempre é verdade, né? Às vezes a pessoa só está saindo porque ela quer estar com a pessoa e ela poderia muito bem dividir a conta ou pagar a conta sem problemas algum, certo? Mas na cabeça dos homens, eles acreditam, né? Tipo, é um pensamento muito comum de acreditar que as mulheres realmente esperam que eles, algumas realmente esperam, né? Que os homens paguem mesmo. Mas algumas não. Então, tipo, não é uma coisa linear, né? Não é uma coisa que deve ser enxergada dessa maneira. Mas é assim como muitos acreditam, né? Isso é um tipo de micromachismo, achar que elas sempre estão esperando que eles paguem, né? Dividir conta é legal, galera. Todo mundo tá comendo, né? Enfim. 8. Descrevi uma mulher como pouco feminina. Tipo, como se as mulheres tivessem obrigação de serem vaidosas, de ficarem com atitudes de menininha, as mulheres não pudessem ter comportamentos mais fortes, mais severos, digamos assim. É, enfim, todas elas têm que ser menininhas, têm que ser bem femininas e ok. E isso é comum, tá, gente? Esse tipo de micromachismo que o prof está trabalhando aqui com vocês, né, que trabalharam lá no Unicamp, não é uma coisa só de homem, né? As mulheres também têm essas atitudes, muitas vezes. Às vezes até se dizem como machistas e aí depois tem caem em alguns deslizes, né? Usei a palavra provocante para descrever a roupa de uma mulher, como se fosse uma característica da mulher se vestir para provocar as pessoas, né? Então, usar esse termo é um pouco machista, né? Como se todas as mulheres se vestissem para provocar, né? Para chamar atenção, e não para elas mesmas, certo? 10. Comentei que essas não são formas para uma moça falar, como se existisse, né, um jeito de mulher falar e um jeito de homem falar, certo? 11. Na televisão, aprecio homens ácidos e divertidos e mulheres bonitas, como se os homens chamassem atenção pelo que eles falam e que eles pensam e as mulheres só chamam atenção pela parte física, né? É um tipo de micromachismo. 12. Fiz o comentário. Ela é uma mulher forte, subentendendo que mulheres em geral são fracas, né? Então, quando vê, tipo, essa é uma mulher de coragem, essa é uma mulher forte, isso aí já diminui as outras todas, né? Que não tem essas atitudes, que não tem essa possibilidade. Então, é um tipo de micromachismo. Gente, vocês percebem como todo mundo acaba caindo nisso? Tipo, muita gente acaba caindo nesses pequenos pensamentos machistas enraizados, certo? 13. Deixo o meu filho adolescente ficar na rua até as 3 da manhã, mas obrigo minha filha a voltar antes da meia-noite. Né? Tipo, o menino, vai lá, manda ver. Menina, não, tem que estar em casa. Né? Isso é um super machismo, na verdade. Beleza. Aí, e pior, quando você vai conversar com a pessoa sobre isso, ela fala assim, não, mas é porque menina é mais fraca, a menina não consegue se defender na rua se alguém ataca ela. Menina, realmente, né? Mas também, meninos também podem
não querer ser atacados nas ruas, enfim, pode ser atacado de uma outra maneira, né? As pessoas, homem e mulher podem ser assaltados, podem ser raptados, podem ser, enfim, enfim. Mas acaba que as pessoas têm esse pensamento, né, de que menina realmente é mais frágil, né, em vários sentidos. Ok. Galera, o texto 2, aí ele já é um texto que ajuda você a escrever o seu relato, né? Porque ele é uma narrativa, ele é um relato, certo? E aí, vamos ver esse trecho aí. Olha lá. Quando eu estava no primário, em Nasuka, uma cidade universitária no sudeste da Nigéria, no começo do ano letivo, a professora anunciou que iria dar uma prova e quem tirasse a nota mais alta seria o monitor da classe. Ser monitor era muito importante. Ele podia anotar diariamente o nome dos colegas baderneiros, já quer ser dedo duro, né? O que por si só já é ter um poder enorme. Além disso, ele podia circular pela sala empunhando uma vara, patrulhando a turma do fundão, meu Deus. É claro que o monitor não podia usar a vara, mas era uma ideia empolgante para uma criança de 9 anos como eu. Eu queria muito ser a monitora da minha classe. E tirei a nota mais alta. Mas, para minha surpresa, a professora disse que o monitor seria um menino. Ela havia se esquecido de esclarecer esse ponto. Achou que fosse óbvio. Um garoto tirou a segunda nota mais alta e ele seria o monitor. O mais interessante é que o menino era uma alma bondosa e doce, que não tinha o menor interesse em vigiar a classe como uma vara. E a menina queria. Mas eu era menina, e ele menino, e ele foi escolhido. Nunca me esqueci desse episódio. Se repetirmos uma coisa várias vezes, ela se torna normal, né? Se vemos uma coisa com frequência, ela se torna normal, certo? Se só os meninos são escolhidos como monitores da classe, então em algum momento nós todos vamos achar, mesmo que inconscientemente, que só menino pode ser monitor de classe, certo? Se só os homens ocupam cargos de chefia nas empresas, começamos a achar normal que esses cargos de chefia sejam ocupados só por homens. Eu tendo a cometer o erro de achar que uma coisa óbvia para mim também é óbvia para todo mundo. Um dia eu estava conversando com meu querido amigo Lewis, que é um homem brilhante e progressista, e ele me disse, não entendo quando você diz que as coisas são diferentes e mais difíceis para as mulheres. Talvez fosse verdade no passado, mas não é mais. Hoje as mulheres têm tudo que querem. Oi? Como o Lewis não enxergava o que para mim era tão óbvio, né? Então ela deixa uma discussão aqui no final, tipo, mesmo uma pessoa progressista, como ela diz aí, e um homem brilhante, né? Tipo, acreditar que hoje em dia as coisas ainda são iguais já, né? Não tem mais esse problema, que isso é coisa do passado. Gente, a gente sabe que não é. Né? Esse tipo de pensamento que a gente leu antes ali no excerto 1, quantas e quantas vezes a gente não vê, né, esse tipo de fala, esse tipo de argumento sendo utilizado, né? Isso acontece demais, 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 né? Não tem nem como falar que é algo só do passado, né? Isso faz parte, isso está enraizado, todo dia é assim, né? E aí tem gente que vê isso como normal, tem gente que vê isso como um problema, mas que existe, né? Que é um fato, todo mundo já falou alguma coisa dessa aí, já percebeu isso é muito comum no dia a dia, né? Enfim. Galera, e aí chegamos à proposta. Só lembrando, o prof adaptou, né, a proposta da Unicamp para vocês, porque vocês treinam um relato aqui na UEM. Eu peguei a proposta da Unicamp igualzinha, esta proposta aí está escrito desse jeito, eu só troquei onde estava escrito crônica, eu troquei por relato, só isso. Tá? E no final eu coloquei o número de linhas, que é o número de linhas que se usa aqui em Maringá. Tá? A proposta é igualzinha, recortei e colei, tá? Eu só troquei a palavra crônica pela palavra relato, né? Porque o gênero é um pouquinho diferente, mas era uma crônica que era para relatar, tá? Então, é que na crônica, além de relatar, você faz alguns comentários, né? E discute, tem uma questão aí de chegar a um aprendizado, né? Mais do que no relato. E aí você acaba focando, né, nessa discussão social para chegar a um problema existencial e tal. Mas no relato a gente acaba fazendo aquele comentário final, que acaba sendo quase a mesma coisa. Nesse ponto, o relato e a crônica, a narrativa, quase que se confundem, né? Quase que parece... O teor desse relato o torna uma crônica, né? Então, eu só troquei a palavra, tá? Beleza? Então, olha lá a proposta. Você é um ou uma escritor ou escritora. Tem gente, galera, agora eu vou parar para falar sobre isso, que fala que esse tipo de coisa é um micromachismo.
colocar o A depois do um e depois do escritor. Tipo, como se o normal fosse o homem prevalece, tem gente que fala que a língua é machista, né? E aí você coloca o A na frente. E aí na UEM, já aconteceu de a pessoa que estava preparando a prova, né, é uma pessoa que luta, né, e conhece muito bem sobre esses micromachismos e tal. E aí a pessoa fez ao contrário, colocou uma e o O na frente, escritora e o O na frente. Isso já aconteceu na prova da UEM, porque era a ideologia da pessoa que estava preparando a prova. Em português é normal estar o masculino e o A na frente, né, o A como a troca de gênero ali, certo? A pessoa fez o contrário e aí ficava bem claro qual era o posicionamento ideológico dessa pessoa, né, em relação a essa questão de equidade, de gênero, de feminismo e tal, né? Então, eu só lembrei agora porque até isso pode ser considerado um micromachismo, tipo a nossa língua, por exemplo, o jeito que ela é utilizada comumente, né, normalmente. Beleza? Então tá, você é um escritor ou escritora, certo? E que publica textos narrativos, você gosta de publicar crônicas, relatos, em uma revista semanal online. Então, toda semana você publica um texto lá. Sempre se viu como uma pessoa livre de preconceitos e sempre apoiou a igualdade de gêneros, tá? Hoje, porém, ao ler uma matéria no El País, que é um jornal mundialmente reconhecido, você se deu conta de que certa vez vivenciou ou presenciou um episódio em que considerou normal uma das atitudes listadas nessa matéria, as quais, segundo Ianco Lopes, revelam o micromachismo enraizado em nossa sociedade. Então, o prof mostrou uma lista ali para vocês, acho que com 15 tipos de micromachismo, certo? 14, 15 lá. Então, você olhou para aquela lista ali e percebeu que você já vivenciou, você já fez aquilo, ou presenciou, ou viu acontecer alguma daquelas coisas ali, certo? Beleza? E diante da sua tomada de consciência, quando você percebeu que você falou assim, nossa, eu sempre fui livre de preconceito e tal, e agora eu parei para pensar aqui que eu também já tive esse tipo de atitude, certo? Quando você tomou essa consciência, você decidiu que esse será o tema do seu relato desta semana, certo? Identificou, então, entre as atitudes listadas lá no excerto 1, a que corresponde à situação que você vivenciou ou presenciou, certo? E aí, você vai lá e vai escolher uma daquelas atitudes lá. Em seu relato, você deve, tal como fez a Chimamanda Ngozi Adichie, que é a que fez o relato do excerto 2, o que você vai fazer no seu? Você vai narrar o episódio vivenciado ou presenciado por você. Você vai contar o que aconteceu, igual ela fez lá, que ela contou na escola e tal, isso foi escolhido lá. Só que você vai escolher uma daquelas coisas que estão na lista dos excertos 1, certo? E você vai fazer isso em primeira pessoa. Então, galera, se você vivenciou ou se você presenciou, você estava vendo, ainda assim você tem de contar em primeira pessoa. O que é mais fácil fazer? Quando o relato dá essa opção de mostrar o que você vivenciou ou presenciou, você viveu ou você viu. Só que ele pede para escrever em primeira pessoa. Ou seja, o que é mais fácil? O que é mais tranquilo? Falar que vivenciou. É falar que você fez aquilo ali ou que fizeram com você, certo? Ou que você fez ou que fizeram com você. É mais fácil, torna esse relato mais tranquilo por ser um relato em primeira pessoa. Quando você tenta falar o que você presenciou, corre o risco de você não se incluir, certo? Corre o risco de você não falar de você, né? Tipo, naquele momento em que eu vi acontecer aquilo, eu me senti, não sei o que lá, eu percebi, eu, né? Quando você está contando em terceira, e você está presenciando algo, corre o risco de você fazer tudo em terceira, né? E aí você não fazer o que o comando está pedindo, que é fazer um relato em primeira pessoa, tá? Então, quando ele te dá a opção vivenciou ou presenciou, prefira o vivenciou, né? Escreva em primeira pessoa que é melhor, tá bom? Quando tem, né, essa oportunidade de escolher. Ok. B, você vai relacionar a atitude micromachista escolhida. Então, você vai contar o que aconteceu, né, e falar por que isso é uma atitude micromachista, certo? E C, você vai expor suas reflexões sobre os sentimentos que o reconhecimento dessa atitude despertou em você. Então, quando você chegar ao final do seu texto, que você faz aquele hoje eu percebo como, certo? A hora que você fizer isso, aí você vai falar o que você percebe hoje, de fato, com essa atitude que você viveu. Então, é praticamente um relato, certo? Um relato como, tipo, essa proposta de crônica é muito uma proposta de relato, certo? Porque você faz as coisas que você faz no relato mesmo, né? Chega no final, você mostra a sua percepção, certo? Então, você vai falar, olha, hoje eu percebo com essas atitudes
que eu tive ou com esse micromachismo sofrido por mim, que eu preciso, que as pessoas precisam de modo geral, né? Nós todos precisamos prestar mais atenção, né? Nos pormenores das nossas atitudes, do dia a dia, né? Porque o machismo pode estar aí enraizado e isso pode trazer danos para as pessoas, isso desconfigura a equidade, enfim, tá bom? Então, o que isso despertou? O que você mudou, né? Você pode colocar, né? Eu tenho certeza que eu jamais voltarei a agir dessa maneira sem que eu preste atenção no que eu estou falando ou no que falaram para mim, né? Enfim. E aí você vai usar entre 15 e 22 linhas, beleza? Ok, o que pode surgir de dúvidas na cabeça de vocês aí? Só para ficar bem claro, galera, você vai lá no Excerto 1, escolhe um daqueles problemas lá que aconteceu, e aí você vai pensar numa historinha, né, num relato que você vivenciou a partir daquilo, certo? De uma daquelas situações. Ok. Chegou no final, hoje eu percebo como e fala como é que você enxerga, como é que você pretende, o que isso trouxe de conhecimento para você, que tipo de atitude vai despertar em você, certo? Beleza, isso é um relato normal. Ele fala aí que você publica textos narrativos, né, em uma revista semanal. Digão, eu preciso falar com os interlocutores, aqui não tem nome de revista, nada, né? Eu preciso falar que eu li a matéria no El País e me dei conta e tal. Pode colocar, tá, gente? Você pode falar. E aí, é o que o prof sempre fala para vocês, peque pelo excesso e coloca tudo que tem no comando, né? Então, o que você pode fazer? Você pode falar, meus queridos leitores, eu li recentemente, né, uma matéria no El País sobre o micromachismo, e eu percebi, né, eu tomei consciência de que eu já passei por uma situação dessas. E aí começa a contar. Foi assim, em tal tempo, aconteceu isso, foi assim, foi assado, foi assado, foi assado. Hoje eu percebo como. Né? Então, como você escreve sempre ali para os leitores, numa revista semanal, não tem problema nenhum, né, você começar com, meus queridos leitores, li no El País e tal, uma matéria sobre micromachismos e percebi que eu já passei, né, tomei consciência que eu já passei por uma situação dessa, e aí começa a contar, tá? Então é melhor você pecar pelo excesso, marcar tudo que tem aí, do que você deixar de colocar, tá bom? Beleza? Bom, gente, é isso. Façam um bom trabalho, escrevam um texto, tá? Quando vocês terminarem, vocês me mandem a fotinho lá no WhatsApp, ok? Espero que todos tenham aí uma boa semana, tenham, né, um bom terceiro trimestre aí, beleza? E é isso aí. Qualquer dúvida, chama o prof lá no WhatsApp. Um abraço para todo mundo, fiquem bem. Tchau, tchau.